Olá, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Mayra. Nós somos parte da turma de design gráfico noturno da UENG. Hoje nós vamos falar sobre o tema tipografia para os meios digitais em uma perspectiva contemporânea. Para dar início ao tema, vamos entender o conceito de tipografia. Podemos defini-la como arte e processo de criação de um texto, seja ele digital ou impresso. O principal foco dessa área é promover a forma e estrutura em que a linguagem será apresentada. Exatamente, Lucas. Por isso que esse tema é tão importante dentro do design. E para entender um pouco melhor esse assunto, vamos apresentar tópicos sobre a tipografia aplicada à tecnologia. Bem, a tipografia como forma de arte possui uma história. E sendo assim, podemos pensar que sua estrutura atual foi construída ao longo dos anos e era influenciada pelo contexto do período em que a obra estava inserida. E alguns momentos históricos influenciaram muito na forma e estrutura dos textos. Dentre eles, temos a invenção da imprensa por Gutenberg, que foi um marco na forma como a tipografia era usada no mundo. A partir daí, os textos seguiam uma padronagem linear e, consequentemente, a variedade de textos e peças gráficas diminuiu. Ao contrário disso, no período dos movimentos artísticos e literários, conhecidos como futurismo e o dadaísmo, essa variedade dos textos começou a crescer novamente. Isso porque um dos pontos mais abordados nesse movimento era apresentar a ideia de forma lúdica e inovadora. Por isso, a tipografia é um requisito para mostrar liberdade, flexibilidade e criatividade do projeto através de textos que formavam uma imagética e que prendiam a atenção do leitor. Hoje em dia, a tipografia ganhou muito espaço, principalmente no mundo digital. Existem muitas formas e fontes textuais para quem deseja produzir uma peça gráfica. Elas vão de uma simples Arial até fontes de formato complexo e detalhista. Isso mesmo, a fonte usada é um diferencial para o projeto e por isso que pensar na fonte correta é tão importante para quem vai produzir um trabalho ou uma peça gráfica. Existe também uma forma de fazer as fontes com base em figuras imagéticas. Isso já é algo muito usado e difundido entre os tipógrafos, mas para nós pode passar despercebido. Os dingbats, por sua vez, são um estilo de fontes com figuras. Desse modo, a tipografia comunica a mensagem sobre os caracteres, e para execução, o autor necessita de um conhecimento sobre o assunto. Eles podem ser encontrados em formas de ornamentos na composição. E para exemplificar, vemos que essa forma de criar fontes já foi usada como marcas de assinatura usadas na encadernação para ordenar seções. Já na indústria de computadores, uma fonte dingbat é uma fonte que possui símbolos e formas nas posições designadas para caracteres alfabéticos ou numérico. Agora, encaminhando pelo meio digital, sabemos que a tipografia é aplicada de diversas formas para compor textos digitalmente, com o propósito de designar os principais fatores de aplicação da tipografia em livros digitais através de quatro procedimentos principais: revisão de leitura, estudo prospectivo, análise de exemplares, resultados e discussões. Dada sua importância do uso de uma boa técnica para usar a tipografia correta, é inserida no texto onde não se deve levar em considerações apenas o contexto, mas também que será feito para os meios digitais. Sem a realização desses procedimentos, realizados através de uma importante pesquisa, não seria possível obtermos o entendimento das técnicas utilizadas para uma tipografia coerente com as mídias digitais. É destacado como uma das fases mais importantes a revisão de literatura, resultados e discussões. A tipografia, porém, se mostra um pouco limitada nos meios digitais. É considerado que os artistas não levam a mesma crítica dos modelos impressos para os digitais, o que expressa a falta de domínio dos designers com a tipografia nos meios digitais. Agora, dando continuidade ao nosso podcast, vamos falar brevemente sobre a tipografia inclusiva e a legibilidade e como isso impacta na vida das pessoas com deficiências visuais. Para pessoas com baixa visão, que são pessoas que enxergam uma pequena porcentagem da capacidade total, as fontes tipográficas dificultam muito na legibilidade quando necessário ler textos, anúncios, notícias e outros.
Vale lembrar que só no Brasil temos mais de 6 milhões de pessoas na mesma situação, e o que ajuda eles a enfrentarem as dificuldades são as ferramentas tecnológicas, principalmente os tablets, por seu manuseio manual, traz mais assertividade. Os estudos apontam que as fontes tipográficas Arial e Verdana são mais legíveis. Para idosos e pessoas de baixa visão, fontes mais finas, espaçadas, limpas e arredondadas tornam mais compreensível a legibilidade. Os designers necessitam de uma nova maneira de encarar o design inclusivo, não como uma prática de design especializado ou de um design para minorias, mas simplesmente considerá-los apenas como bom design. Portanto, só assim poderão melhorar a qualidade do projeto de comunicação e contribuir para uma prática projetual consciente, informada, inclusiva, socialmente responsável, eficaz e competente. O design precisa, então, fazer produtos para além de belos e funcionais, refletindo a ambição de promover a criatividade enquanto agentes de mudança social e cultural dentro de um contexto atual. Ou seja, produzir seus trabalhos de forma a melhorar a qualidade de vida da população. Isso mesmo. E dessa forma, é necessário que ele pense assim quando estiver usando uma fonte tipográfica, pensando no público-alvo e na inclusão. Por fim, na nossa sociedade contemporânea e globalizada, os meios de comunicação digitais ganharam muito espaço na forma em que nós transmitimos a informação. E por isso, a variedade das peças gráficas também se ampliou. Consequentemente, vemos que estudar tipografia não é mais um diferencial. Todos os designers, artistas e tipógrafos devem pensá-la.